Meus irmãos, graças a Deus. Como um ser encarnado, um ser espiritual, encarnado ou desencarnado, se classifica para Deus Pai Todo-Poderoso? Como você se classifica para Deus? A sua classificação, ela é individual, ela é própria de cada um. Você se faz um escolhido ou um excluído. Você se classifica como um espírito que quer ser luz, que quer estar com Deus Pai Todo-Poderoso, ou se classifica como aqueles que vieram para viver interesses terrenos, viver a natureza e a consciência própria daqueles que são de natureza terrena mesmo. Então essa classificação é feita universalmente na individualidade de cada um. Você não pode culpar a Deus Pai Todo-Poderoso pela classificação ruim que você terá pelas suas próprias escolhas. Deus Pai Todo-Poderoso oferece a luz, oferece o conhecimento, oferece as oportunidades, e você faz as suas escolhas de que forma você quer receber a luz, se você a quer receber. E veja bem, essa decisão não é uma opinião, eu quero, é uma vibração interna, de espírito para o Criador, para o seu Criador, onde você manifesta durante todo o tempo o desejo interno de estar na luz de Deus, de estar nessa canalização. Isso é a sua classificação, é você se classificando como espírito para a luz. Lembre disso. Não é dizer, eu fiz o bem, não fiz mal a ninguém, eu me dediquei. Meu irmão, você está sendo omisso com você mesmo, e você não precisa preocupar-se em convencer a outros, ou querer convencer a Deus Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade maior, dos seus motivos, dos seus conceitos, daquilo que você pensa de si mesmo. A sua identidade espiritual, você se apresenta é pela sua vibração, é pela sua natureza, é pelo que você emana internamente. E essa emanação reflete em seus pensamentos, em suas atitudes, em suas emoções, em suas palavras, em seu olhar, durante todo o tempo. Então é isso que nós temos que compreender. Você quer ser de Deus, se classifique para Ele. Se você quer viver na assistência espiritual, se classifique para ter a assistência espiritual. Porque o que ocorre de forma comum? O ser, a pessoa, ela se fecha para os seus interesses terrenos, ela fecha-se a sua mente, fecha o seu campo vibracional para os interesses terrenos. E na hora da dor, vai lá e pede a Deus, se fazendo então de um ser manso, de um ser necessitado. Meu irmão, a espiritualidade conhece o seu espírito, a sua energia fala por você mesmo. A sua vibração mental, a sua vibração emocional, a sua vibração energética fala por você. Então, quando quiser falar com Deus, fale pela vibração. Emana a Deus Pai Todo-Poderoso a sua classificação. Faça propósitos. Eu quero caminhar na luz, eu quero ser um ser de luz, quero viver na terra, mas não quero ser contaminado pelos miasmas mentais de ordem inferior que aprisionam o espírito nas camadas baixas. Então eu peço sabedoria, peço força interior para resistir às tentações que o mundo inferior oferece à minha natureza humana. Peço poder de decisão interno para dizer não àquilo que não me serve. Peço a força da humildade e da sabedoria para selecionar os meios em que estarei presente no mundo físico, para selecionar os assuntos que vão entrar na minha mente, para selecionar as palavras que vou dizer, e principalmente a pureza da minha natureza espiritual para que eu possa emanar pelo meu olhar o ser verdadeiro que eu sou, pois os meus olhos me apresentam para aqueles que convivem ao meu lado. Então você vai se apresentar a Deus durante todo instante, lembrando que é você que se classifica, você que se faz escolhidos.
Não é suficiente você viver em rituais, em situações da qual você se prende à mente, mas a sua natureza humana continua sem um reflexo da sua pureza espiritual. Lembre, você está em função do seu espírito. A sua natureza humana, após o seu desencarne, ela se dissolve. O corpo físico retorna à natureza terrena. O perispírito e a consciência espiritual vai para o plano espiritual, de acordo com o seu nível vibracional. E ali você vai iniciar uma escalada para chegar numa dimensão da luz e abandonar a consciência terrena, abandonar a consciência intermediária e chegar na consciência própria do espírito, que é a consciência de luz. Então é uma batalha que você já pode vencê-la, ainda estando em corpo físico, se classificando para a luz. Os estágios da consciência de um espírito encarnado, pessoa viva ou desencarnado, os estágios das consciências são os mesmos. Consciência parte terrena, parte intermediária, que é a adaptação ao mundo espiritual, e parte superior da faixa espiritual, que é quando ele transpõe a sua consciência para a luz. Aí as outras partes das consciências são desintegradas, não existem mais. Então, por que se apegar na parte da consciência mais baixa da sua natureza? Então, lembre disso. A apegação é quando você tem maior interesse por determinado estágio da sua vida. O cuidado. Porque nós vivemos um momento de conscientização espiritual grandioso no sistema espiritual terreno. Grandes portais ativos dentro da Terra, distribuindo luz, propondo, oferecendo o despertar das consciências. Mas a dificuldade que nos fala a espiritualidade maior é o ser vencer a si mesmo e sair mentalmente, se desconectar, se desapegar mentalmente dos seus rituais, dos seus hábitos, do seu conceito doutrinário que o impede de sentir a luz. Nada é mais importante para você do que a realidade espiritual, que é aquela que você sente o universo da luz dentro do seu ser, você sente a consciência espiritual dentro de você, você sente a presença da espiritualidade de luz ao seu lado. Então, esse é o estágio maior que você deve alcançar dentro do seu corpo físico, ainda estando na Terra. Lembre-se, é você que se classifica para Deus Pai Todo-Poderoso. É você que define a identidade espiritual que você tem. Um ser iluminado, um ser puro, ou um ser contaminado, ou um ser rebelde, ou um ser inferior, disfarçado, educadamente, de espírito bom. Então lembre disso. Empenhe-se na sua individualidade para se elevar magneticamente e energeticamente para Deus Pai Todo-Poderoso. E você vai ver a sua consciência se abrir cada vez mais. E você sentir cada vez mais o universo aberto em seu favor. E você vai sentir a presença da espiritualidade. Vai sentir como essa energia de luz nos alimenta e nos traz uma paz interior. E uma sensação constante de vitória. É assim que essa energia se comunica com o nosso estágio emocional. Trazendo aquele bem-estar, aquela pureza, aquela alegria de estar. E é tão simples, é tão fácil, porque tudo está dentro de você. Não depende do outro, não depende de ninguém. Só de você mesmo alcançar esse estágio da sua natureza. Graças a Deus. Agradeço a todos por esse momento grandioso.